Nós terminamos a aula passada definindo o bem jurídico, não é? Trazendo um conceito de bem jurídico, dizendo da possível origem dos bens jurídicos. A gente criticava, então, a ideia de que os bens jurídicos vêm simplesmente da Constituição, porque a gente dizia que isso é um neopositivismo, né? E isso é que impede, eu diria, ainda hoje, né, que a gente tenha esse tipo de discussão sobre a legitimidade das normas penais perante o Supremo. É muito difícil, né, ter casos, encontrar casos lá em julgamento no Supremo onde se questiona uma norma penal por ausência de bem jurídico. Por quê? Porque é muito comum no Brasil ainda hoje se adotar uma teoria constitucional sobre os bens jurídicos, dizer que os bens jurídicos são aquilo que a Constituição diz que são. A partir dessa visão, a gente viu que tudo pode ser bem jurídico, não é isso? Então a gente viu que a gente vai usar um filtro anterior, que é o filtro da realidade social, e a gente vai usar a Constituição só num segundo momento, em caráter negativo, né? Para dizer se aquilo que a gente encontrou na realidade social pode ser convertido ou não num bem jurídico. Algumas questões importantes para a gente poder aprofundar esse tema. Uma delas é que toda essa discussão que a gente está fazendo sobre bem jurídico é uma discussão a posteriori, né? Vocês não imaginam que os legisladores façam essas discussões. O legislador é leigo, não é? Então ele não fica lá quando ele propõe a norma, ele não fica, vamos pensar aqui qual vai ser o bem jurídico. Ele nem sabe o que é bem jurídico, né? Eu não estou falando que ele é ilegítimo. O legislador está lá, eleito, né? Ele tem legitimidade democrática para propor normas. Mas ele faz a partir de provocações várias. Então, toda essa discussão que a gente está fazendo, de que só pode haver materialmente um delito quando a gente puder verificar na norma a proteção de um bem jurídico, quem faz essa análise? É o judiciário, no controle posterior, a posteriori da atividade do legislador, né? Que é uma atividade muitas vezes leiga simplesmente. As normas se colocam e muitas delas, como a gente viu algumas vezes aqui em aula, são normas que se revelam ilegítimas, como é o caso do porte de drogas para consumo próprio. Lembra? A gente, quando estudou os princípios fundamentais, a gente trouxe essa norma para mostrar não só que não há ofensividade ali, mas que não há nem bem jurídico nenhum. Não é? Essa é uma questão importante. Outra questão importante, quando a gente fala então, dos bens jurídicos, eles podem ser de dois tipos. Ou bens jurídicos individuais, ou seja, de titularidade individual, ou bens jurídicos coletivos. Me dê um exemplo de bem jurídico individual. Vai, mais bobo deles. Mais óbvio deles. A vida. Patrimônio. Integridade física. Não é isso? Quem é o titular? O dono lá da vida. Ao lado desses bens jurídicos individuais, nós temos os coletivos. Me dê um exemplo de bem jurídico coletivo. Meio ambiente? Fé pública? Sistema financeiro? Nossa, peraí, professora. A gente começa a perceber algo interessante. Quando a gente fala de bens jurídicos coletivos, que conceitualmente correspondem, então, a bens jurídicos de titularidade indeterminada, indivisível, coletiva, muitas vezes nós nos deparamos com bens desmaterializados, não tangíveis. Como assim? Quando a gente fala da vida como bem jurídico individual, vocês entendem claramente o que seja a vida. Vocês veem a vida na frente de vocês, sim ou não? Quando a gente fala de sistema financeiro, rigidez do sistema financeiro, isso é um bem jurídico? Professora, lembra o que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás? O problema da bolha, todo o problema financeiro causado, os danos, não só no sistema americano, mas no mundo. Nossa, isso realmente tem que merecer uma proteção penal, né? Porque isso é muito relevante. Relevante para quem? Quando a gente fala de uma coletividade, essa coletividade democraticamente remete a quem? Aos indivíduos que a compõem. Sim ou não?
Então, bens jurídicos coletivos são fundamentais na medida em que podem ser referidos, em última análise, ao indivíduo. Alguém falou aqui do meio ambiente como bem jurídico coletivo. É claro que esse é um bem indivisível, ou seja, não é que cada um de vocês tem uma árvore lá da Amazônia e eu também, não é? Aquele meio ambiente equilibrado é de titularidade de todos nós. E por que ele é tão importante para a coletividade, o meio ambiente? Na medida em que ele é importante para cada um de nós. Ou seja, para que vocês e eu possamos sobreviver e nos desenvolver, individualmente precisamos de meio ambiente equilibrado. Então percebam que os bens jurídicos coletivos fazem referência ou devem fazer referência ao indivíduo, no final das contas. Bom, professora, mas na esfera coletiva, a gente muitas vezes está diante de bens desmaterializados, não tangíveis. Se a vida, que é individual, é um bem muito tangível, a rigidez do sistema financeiro, vocês estão vendo ela? Fé pública, isso é bem jurídico. Vocês estão vendo a fé pública? A gente não vê. Ah, bom, esse é um problema dos bens coletivos? Não. Há bens individuais também desmaterializados. Me dê um exemplo de bem jurídico individual desmaterializado. A honra. Eu esqueci seu nome. José, presta atenção. Bobo. Presenciaram o quê? São testemunhas do quê? Um crime de injúria. Viram a injúria do José morta no chão? Ou não? Porque eu a ofendi, sim ou não? Sim ou não? Eu ofendi a honra do José, mas vocês não estão vendo a honra morta no chão. Porque a honra é um bem jurídico desmaterializado. Diferente da vida. Por isso que quando vocês têm aula de penal, normalmente, os professores ensinam penal A matou B. Porque é fácil, eu estou olhando. É tudo tangível. Mas mesmo bens jurídicos individuais podem ser não tangíveis, né? Desmaterializados, como é o caso da honra. Agora, no caso coletivo, de bens jurídicos coletivos, embora eu possa ter sim bens tangíveis, como é o meio ambiente eu vejo. Mais ou menos, né? Quando a gente fala de meio ambiente como bem jurídico, a gente pode discutir de que meio ambiente a gente fala. De um meio ambiente mais utópico ou daquele real. Porque o meio ambiente real que nós temos hoje já é todo degradado, né? A gente pode falar do meio ambiente no sentido ideal, de mais protegido, essa é uma discussão. Mas o meio ambiente, bem ou mal, a gente enxerga. Né? As árvores, o equilíbrio ecológico, a gente está enxergando. Mas boa parte dos bens jurídicos coletivos, e cada vez mais, são desmaterializados. E aí é um problema, né? Ser desmaterializado, porque eu tenho alguma dificuldade de enxergar. Essa dificuldade de enxergar não pode se converter, sob pena de ilegitimidade na intervenção penal, não pode se converter em impossibilidade de entender seu conteúdo. Vamos lá. Eu posso, como legisladora, estabelecer o bem jurídico segurança pública? Olha que bem jurídico coletivo legal. Não posso criminalizar condutas contra a segurança pública? Contra a paz pública? Não é parecido com o sistema financeiro? Sistema financeiro, segurança pública, paz pública, não é tudo parecido? É complicado, não é? Percebam como nessas duas últimas hipóteses eu estou fazendo aqui um uso reificante das palavras. Eu estou coisificando expressões de forma a aparentemente tornar essas expressões recheadas de um conteúdo material, quando na verdade não tem. O que é a paz pública? Ou a segurança pública? Porque se eu não consigo entender o conteúdo disso, isso se transforma numa construção perigosa, permitindo qualquer tipo de intervenção penal. Não é? Se eu não entendo o que eu estou protegendo, menos ainda eu vou conseguir entender, no caso concreto, qual foi a ofensividade da conduta do agente. Ofensivo a quê? Não sei. E aí, na prática, eu posso ter delitos que são delitos porque simplesmente são descrições normativas. Porque é uma ofensa à norma, ponto.
E a gente já viu que isso não pode, num contexto democrático. Então, o grande problema dos bens jurídicos coletivos hoje é um processo de desmaterialização que vai além da não tangibilidade e assume o que a gente chama de um sentido espiritualizado. Eu faço desaparecer completamente o conteúdo do bem jurídico. E aí fico brincando retoricamente com o direito penal. Esse é um grande problema hoje. Outro problema, e aí outra questão. Quando eu estiver diante de um bem jurídico, então, eu olho para a norma e consigo identificar um bem jurídico protegido nessa norma. Essa norma é legítima? Sim ou não? Sempre que uma norma contiver um bem jurídico como objeto de proteção, ela é legítima? A resposta é não. Não. O bem jurídico é só um critério negativo. Quando ele não se fizer presente na norma, não estiver claro, não pode haver a intervenção penal. Mas nem sempre que ele estiver ali, pode haver intervenção penal. Porque eu tenho que lançar a mão daqueles outros princípios fundamentais. Inclusive da ofensividade, da intervenção penal mínima. Então a gente tem que tomar cuidado para trabalhar com o bem jurídico para não exigir muito dele. Ele é um critério de limitação, no sentido negativo, que é muito importante na medida em que nos condiciona como profissionais na aplicação da norma. E aí não pensem vocês que é fácil entender quais sejam os bens jurídicos que estão por trás da norma. Querem ver? Vamos brincar? Vamos falar de uma coisa muito trivial. Aposto que todos vocês comentam isso diariamente. Vamos falar de corrupção? Simples assim minha pergunta. Qual é o bem jurídico protegido no crime de corrupção? Olha que pergunta tonta. Não é tonta? Esse é assunto nacional, a gente fala disso todo dia. Vocês falam em casa, no almoço de domingo com a família, assim, né? Imagino que todo mundo saiba, então. Todo mundo tem dúvida de que a corrupção deva ser criminalizada? Ninguém tem dúvida disso, tem? Tá bom. O que a norma protege? Professora, eu nunca tinha pensado nisso. Pois deveria. Senhores juízes federais, o caso é o seguinte. Eu sou dona da empresa Bechara de Tintas. Eu tenho plantas no Brasil inteiro. Sou a maior empresa de tintas do Brasil. Emprego, empregos diretos e indiretos, 30 mil pessoas. E estou com um probleminha. Vou explicar para vocês um probleminha. Eu não consigo renovar minha licença de funcionamento. Não consigo porque é um inferno. Sabe quanto tempo leva para conseguir o documento? Uns 4 anos, do jeito que está. Então, eu estou vivendo um problema, que é o operar sem licença, né? Mas eu já pedi a licença. Mais do que isso, senhores, eu cumpro todos os requisitos para obter essa licença. Eu sou aquela empresária premiada, sabe? Empresária do ano. Todo ano eu vou lá ganhando um troféuzinho. Na cerimônia X. Porque eu sou muito preocupada com sustentabilidade, responsabilidade social e tudo isso. Só que a licença vai demorar. E eu não quero fechar a fábrica, né? Porque se eu fechar minhas fábricas, eu tenho 30 mil pessoas na rua. Durante 4 anos. Donde eu fiz o seguinte, senhores juízes, excelências. Chamei o funcionário público, vem cá. Quanto custa me trazer amanhã? Aí ele sempre lá, 1 milhãozinho. Não. Aqui, na malinha, na mochilinha. 1 milhãozinho, tal. E ele me dá licença. Entenderam o caso? Pergunta, senhor juiz, condena ou absolve? Amém. Caso número 2. Eu sou sócia proprietária da empresa A, que concorre com as empresas B, C e D num processo licitatório para contratar qualquer coisa com o Estado. Sei lá, qual é o objeto do nosso contrato. Eu, dona da empresa A, pago indevidamente a um funcionário público 100 milhões de reais para vencer a licitação. E assim eu venço a licitação, senhores juízes. E esse é o caso que vocês vão julgar. Antes de vocês decidirem se me condenam ou me absolvem, eu preciso alegar uma última coisa. Eu dei dinheiro, sim, confesso, para o funcionário público,
Mas eu quero dizer que a minha empresa é a melhor das 4. Materialmente a melhor. A que tinha o melhor preço e o melhor serviço prestado. De onde? É a empresa que melhor atende a sociedade brasileira. Então, o fato de eu ter ganho essa licitação é positivo. Agora a pergunta, excelências, me condenam ou me absolvem? É tão trivial, né? Eu falei alguma coisa diferente da realidade que vocês discutem, não? A gente está falando de corrupção. De casos, assim, triviais de corrupção. Por que vocês estão pensando tanto? Vocês não estão tão enfáticos comigo como estiverem em outros momentos? Para pensar se me condenam ou me absolvem, vocês estão pensando no conteúdo material do delito. Ou seja, vocês estão tentando decidir se houve ou não ofensa ao bem jurídico, não é isso? Só que eu aposto que vocês estão com um probleminha. Qual é o bem jurídico? Qual é o bem jurídico protegido no crime de corrupção? Patrimônio público? Peraí. Aonde está o patrimônio público no caso da licença? Vamos fazer o terceiro caso. Onde estaria? Toda vez que vocês têm uma hipótese, vocês têm que colocar ela no laboratório, para ver se ela funciona. Colocar no laboratório é colocar para fora do problema inicial de vocês e projetar para outros. E ver se dá certo. Vamos trabalhar com o terceiro caso, com o patrimônio público, tá bom? Você é policial rodoviário e eu sou a corredora implacável das estradas. Você acabou de me pegar a 250 km por hora na estrada. Quero dizer a todos vocês que a estrada era uma reta, estrada maravilhosa, só tinha eu e meu carro é daqueles extraordinários, ou seja, risco zero para qualquer pessoa. Mas 250 km por hora, combinamos, eu vou merecer uma multa, não é? É o que ele está fazendo. Eu vou falar, faz o seguinte, não multa não. Olha, por acaso, eu estou com uma malinha aqui, quer 50 mil? Para me multar? Não, mas isso é o maior do preço da multa ainda. Não, mas é que eu não quero ser multada, porque eu não posso ter uma multa nesse carro. Esse carro nem é meu. E se a pessoa que me emprestou o carro descobrir que eu fui multada, vai descobrir que eu estava aqui, vai ser meio complicado. Então, eu não me pede explicação. Quer ou não? Dinheiro na mão. Quer? Ele fala, opa, 50? É mais do que eu ganho no ano. Quero. É corrupção? É corrupção? Eu prometi, eu dei uma vantagem econômica indevida a um funcionário público para que ele pratique ou deixe de praticar um ato de ofício? Sim. Isso ofendeu o patrimônio público? Patrimônio público, professora? Não, o patrimônio era seu e agora é dele, né? Que beleza. Complementou o salário dele. Olha que coisa boa. Isso fez bem para todo mundo no final das contas. Sim ou não? Então não é patrimônio público. Em certo sentido, você está ferindo a igualdade das pessoas, por exemplo, no caso da empresa. As outras empresas elas têm direito a um processo igual de escolha. E se você cometeu um crime, enfim, se você cometeu uma infração, você, como é igual a todos, você precisa ser punido como todos os outros seriam. Então é uma ofensa à igualdade. Adorei o que ele disse. Ele falou, bom, o bem jurídico protegido no crime de corrupção é a igualdade, ou a capacidade de igualdade no processo de participação social. É isso que a corrupção ofende. Sim ou não? Quando eu vou a um hospital público, sabe aquela fila interminável no hospital público? Eu vou lá e falo, preciso ser atendido agora. Ele fala, não, fica na fila. Eu falo, não, 10 mil reais, preciso ser atendido agora. O que eu estou fazendo? Os americanos diziam, entre a década de 60 e 80, mas isso é positivo. A corrupção pode ser boa, porque é o óleo que faz funcionar uma engrenagem enferrujada. Lembra o caso da minha licença lá, das empresas Bechara de tintas? É justo que eu não tenha um direito meu, que é ter essa licença, porque eu estou funcionando em ordem. É justo que eu não tenha um direito meu atendido por 4 anos? É dizer, igual no hospital, é justo que eu esteja morrendo e tenha que ficar numa fila porque
por uma falta de condições estruturais, o meu direito não possa ser atendido. E aí esses autores americanos diziam, então, nessas hipóteses, principalmente em países subdesenvolvidos ou extremamente burocráticos, a corrupção funciona como um óleo que faz a engrenagem rodar. E aí ela é positiva, quer dizer, positivo uma ova. Porque a questão é essa. A questão são os interesses sociais que estão na ponta desta cadeia. E na igualdade do processo de participação. Donde, senhores juízes federais? Pergunto de novo, excelências, nos dois casos. Me condenam ou me absolvem? Me condenam. Ah, mas o advogado juntou 12 volumes de documento mostrando como aquela empresa foi boa ao ganhar a licitação. Condeno. Mas muitas vezes os juízes ficam na dúvida. Por quê? É a mesma dúvida que vocês ficaram agora. Porque eles não entenderam ainda, não têm claro qual é o bem jurídico. Então, não ter claro qual é o bem jurídico é um problemão. Porque eu não consigo analisar caso nenhum, perceberam? Eu sou engambelável facilmente. Qualquer alegação logicamente convincente vai me levar a um resultado que não necessariamente é um resultado adequado. Por isso a importância de entender um bem jurídico e a dificuldade quando eu falo de bens jurídicos coletivos, porque eu já não estou mais falando de A matou B, eu estou falando de situações mais complexas, em que eu tenho que fazer esse processo valorativo de forma muito clara. Quando a gente fala de bens jurídicos, pouco me importa nesse processo de valoração aquilo que a norma pretende ou aparentemente dispõe. Essa pretensa afirmação normativa não me livra de um processo de valoração. Exemplo, diz a nossa lei ambiental, é crime maltratar animal. Sabe aquele caso horroroso que aparece na mídia às vezes, do sujeito que amarra o cachorro no carro, dá partida no carro, roda 10 km até que o cachorro morre esfolado? Né? E a gente vê aquilo e fala, que coisa... Não é possível assistir a uma cena dessa e não se identificar, né? Não se comover com o sofrimento animal. Senhora, entenderam o crime de maus tratos a animais? Qual é o bem jurídico protegido? Ah, professora, a lei diz que é o meio ambiente. Senhora, então é um crime ambiental. Ponto. Ponto. Ah, foi a lei que disse. Nova. Como assim crime ambiental? Por que é o meio ambiente? É o meu cachorro. Qual é a relação do meu cachorro com o meio ambiente? Eu vou dizer, é uma só, agente poluidor. É o que ele é do meio ambiente. Ele é um cachorro doméstico. O que isso tem a ver com equilíbrio ambiental? Não tem nada a ver. Sim ou não? Ah, mas a lei diz que é. Não me importa o que a lei diz. Eu tenho que fazer um processo de valoração. Até porque a lei muitas vezes engana. Ou quer enganar. Exemplo, eu não sei se eu já tentei vender para vocês, meninas, na classe do Lucas já fiz isso, há uns anos atrás. Eu já tentei vender para vocês esmalte. Já vendi para vocês meu esmalte? Nunca vendi? Ah. Além de dar minhas aulas, eu sou dona da fábrica Bechara de esmaltes, meninas. Perceberam as unhas que fortes, bonitas e brilhosas? O meu esmalte é um esmalte especial, que tem uma enorme e muito estudada quantidade de vitamina X. Ou seja, eu nem sei qual é a vitamina, enfim, que deixa as unhas assim lindas, tá bom? Vitamina E, vamos supor. Estou fazendo um chute assim, estou horroroso. Gostaram, meninas? Vocês que ficam lixando a unha durante a aula, tem a unha toda descamada, não é isso? Fraca. Vocês não gostaram da ideia de ter unhas absolutamente fortes? Claro que gostaram. Saindo da aula, vocês vão à farmácia procurar o esmalte Bechara. Nossa, ele custa R$50. Caro, né? Caro porque é bom, não é isso? Vamos lá. Então vocês compram o esmalte, passam o esmalte, até que ficou bonito na unha. Depois de uma semana vocês tiram o esmalte para passar de novo, não é isso? E aí vocês olham para a unha, tá aquela mesma porcaria. Vocês falam, opa, tá estranho. Vocês vão a uma delegacia e falam, delegado,
eu acho que eu fui enganada. Paguei R$50 no esmalte que normalmente custa 2. Porque o esmalte prometia fortalecer minhas unhas e não está acontecendo nada. Aí ele fala, deixa comigo, eu vou fazer uma perícia nesse esmalte, perícia química. Ele faz a perícia química que apura que aquilo é um esmalte, sem nenhuma vitamina. É só um esmalte. Entendeu? Muito bem. Diz o artigo 273 do Código Penal: adulterar medicamento, pena 10 a 15 anos. O crime é um crime hediondo. Diz o parágrafo do artigo 273 do Código Penal: equipara-se a medicamento qualquer substância cosmética. Senhores estagiários do departamento jurídico, eu estou ali, sou amiga de vocês, eu quero uma orientação. O delegado vai me prender. O que é para eu fazer? Você não alterou nada. Mas está escrito no rótulo, né? A porcaria da vitamina que não tem. Mas você não colocou, justamente. Quem que pôs? Pois é, mas era para ter e não tem. É para eu fazer o quê? Vocês poderiam me dizer, mata o delegado. Qual é a pena do homicídio mesmo? 6. E a pena para esse crime é 10. E aí, João? Por que vocês estão rindo? Porque tem alguma coisa bem errada aqui, né? Senhores juízes, me condenam ou me absolvem? O bom e velho caso do esmalte Bechara. Me condenam ou me absolvem? Hã? Peraí, professor, vamos lá. A gente está falando de bem jurídico. Qual é o bem jurídico protegido pela norma? Diz o artigo 273 do Código, a incolumidade pública. Eu entendo, não é, que a adulteração de medicamentos seja um crime contra a incolumidade pública. Imaginem que, em vez do laboratório Bechara de esmaltes, eu seja do laboratório Bechara de remédios oncológicos. E eu vendo esses remédios sem princípio ativo. Pílulas de farinha. E as pessoas passem a morrer por causa disso. Bom, agora a gente está diante de um problema relacionado à incolumidade pública, sim ou não? E no caso do esmalte, senhores, do parágrafo? O que é isso? Vocês me condenam? Você não tem nada a ver com incolumidade pública, sua conduta. Caiu a unha de vocês, meninas? Não aconteceu nada, só não ficou mais bonita. Isso não tem a ver com incolumidade pública. Isso tem a ver com relação de consumo. E isso é um crime contra a relação de consumo, cuja pena é bem pequenininha, inclusive. É outra coisa, mas nunca um crime hediondo contra a incolumidade pública. O que vocês fazem, juízes, no caso concreto? Tem que afastar a incidência dessa norma, porque essa norma é inconstitucional, não é possível. Não, mas a norma está dizendo lá que ela quer proteger a incolumidade pública. É impossível, não me importa o que ela está dizendo, ela está errada. Não é possível, a descrição desta conduta não afeta a incolumidade pública. E não pode afetar. Então vocês vão afastar e vão me absolver, como acabaram de intuir. Perceberam então a importância da valoração do bem jurídico, mas a importância da valoração concreta do bem jurídico. O trabalhão que vocês vão ter amanhã como profissionais do direito, olhando norma por norma, caso por caso, o que está acontecendo. E se tem um bem jurídico a proteger, e qual seja ele. E qual seja a ofensa a ele. Isso também é bastante difícil. Pois não. Oi? Crime contra a economia popular. No caso das Aham. Pois é, então, em alguns casos de bem jurídico coletivo, né, quando a gente fala economia popular, por exemplo, a gente está diante de um ente tangível, né? A gente está diante de uma figura não tangível, desmaterializada. Como é o caso da saúde pública. O que é saúde pública? Não venham me dizer que é a somatória de saúdes individuais a saúde pública, que não é. A saúde pública é um bem jurídico no sentido coletivo, portanto, indivisível de titularidade indeterminada. Né? Como conceituar? Perceba que esses conceitos começam a ficar cada vez menos visíveis. Como é o próprio sistema financeiro? Como trabalhar com isso?
né? Eu trabalho numa realidade cada vez mais normativa. Economia popular também. Você vai dizer que a economia popular pode ser vista ontologicamente? Não, né? Ela depende de uma série de valorações, não é isso? Então, cada vez mais, essa desmaterialização leva à necessidade de uma análise normativa. E isso começa a levar a um perigo, né? Que é um perigo de esvaziamento de conteúdo. Alguns bens permanecem com um conteúdo claro, visível. Muitos outros, não. Eu já fiz esse desafio a vocês até hoje não me responderam. Qual é o bem jurídico protegido no crime de lavagem de dinheiro? Olha que pergunta besta, trivial também. Está nas manchetes do jornal, lavagem de dinheiro. O que se protege? Interessante, né? Exemplo. Isso da lavagem de dinheiro não é uma questão da administração jurídica ou também uma relação mais socioeconômica, pelo fato de você procurar um distúrbio da possibilidade também da integridade do ser que lava o dinheiro. Pois é, há uma série de teorias e duas delas você acabou de mencionar, né? A administração da justiça, o próprio sistema financeiro, né? Quer dizer, e aí a gente tem alguns outros ainda, mas nenhuma dessas teses acaba de convencer. Bom, mas o que justifica então a punição da lavagem de dinheiro hoje no Brasil? É muito mais fruto de uma pressão internacional. Nós temos muitos diplomas internacionais que a partir do final da década de 80, começo da década de 90, começaram a obrigar os estados a criminalizar essa conduta, né, do que qualquer outra coisa. Então a gente fica muitas vezes em congressos discutindo qual é o bem jurídico protegido por aquela norma. Como se a gente conseguisse chegar a um conceito assim, pertencamente a gente teria então toda a discussão finalizada sobre a legitimidade da intervenção penal. E a gente vê que não é verdade. Agora, percebam o problema de não entender direito qual é o bem jurídico. Porque você, juiz, amanhã vai trabalhar com caso de lavagem, ou vai trabalhar com caso de corrupção. E vai ter que aferir se a conduta do agente ofende ou não aquele bem jurídico. Se eu não entender qual é o bem jurídico, como é que eu vou entender qual é a ofensa? E é um problema. É um problema muito sério isso. Porque leva, além de tudo, quer dizer, além de poder levar, de um lado, a um quadro de injustiça enorme, de arbitrariedade enorme, de outro lado, pode levar a um quadro de descrédito no direito penal, na medida em que isso gera uma insegurança jurídica, o juiz não sabe muito bem como agir. E é o que tem acontecido, muito, inclusive nos casos de corrupção no Brasil. Então percebam a importância do tema e da discussão desse tema e que não é um tema nada fácil. Bens jurídicos individuais, sim, um pouquinho mais fáceis, principalmente os tangíveis. Bens jurídicos coletivos, um problemão. O que eu não posso chegar é uma normatização que vincule o conteúdo do delito à mera violação da norma. Isso não pode. Se eu conseguir entender qual seja o bem jurídico, então é melhor parar por aí. Pois não. Toda norma penal incriminadora tem que ter por trás um bem jurídico? Sim. E esse é o sentido limitador do bem jurídico. Ele é um critério de limitação negativo da intervenção penal. Ou seja, toda norma penal incriminadora tem que ter um bem jurídico por trás. Se não tiver, não pode ter intervenção penal. Mas o contrário não é verdadeiro. Ou seja, nem sempre que eu tiver um bem jurídico por trás da norma, eu vou ter uma norma legítima. Ok? Ok? Vamos começar a falar agora, vamos entrar mesmo na teoria do delito, e vamos começar a falar do primeiro elemento do delito. Lembram o conceito dogmático de delito? O que era delito mesmo? Uma conduta típica, antijurídica e culpável, não é isso? Vamos começar a falar então do primeiro elemento, da tipicidade. E para falar da tipicidade, a gente vai usar algumas expressões, ora uma, ora outra. Essas expressões são tipo e tipicidade, são expressões diferentes, embora guardem uma relação. A gente já vai ver como se dá essa relação. Em primeiro lugar, o tipo penal, o conceito de tipo penal e da tipicidade, então como um elemento do delito, surge só no século XX, no começo do século XX, 1906, com um autor que se chama Belling.
o Ernst Belling, um alemão, que é um causalista. E ele vai trabalhar com o conceito autônomo de tipo como elemento do delito a partir da função que o tipo penal tem de materializar o princípio da legalidade. Qual é o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, o tipo penal corresponde exatamente à lei que descreve externamente um determinado comportamento criminoso. Então, para este autor, o Belling, o tipo é a imagem reitora do delito, é a descrição objetiva dos aspectos externos da conduta delitiva, de um comportamento delitivo. Ora, se o Belling é causalista, a concepção dele é uma concepção livre de qualquer valor, é uma concepção meramente objetiva, descritiva. Ele fala, o tipo penal nada mais é do que uma descrição objetiva do delito, de uma conduta delituosa, na norma. E a função fundamental do tipo penal é justamente essa função de garantia, função político-criminal, de materializar o princípio da legalidade, que não há crime sem lei anterior que o defina. Muito bem, essa primeira visão do tipo penal, visão descritiva, é uma visão que não basta, não é? E foi pouco a pouco superada a partir da incidência de um processo valorativo. Então, logo em seguida ao Belling, um outro autor alemão, agora neokantista, chamado Mayer, em 1915, então 9 anos depois, começa a reconhecer nos tipos penais a existência eventual, excepcional, de elementos que não são descritivos. Alguns elementos, ele diz, são elementos normativos, envolvem um juízo de valoração. Lembra do crime de corrupção, que a gente acabou de mencionar? Nesse crime e em outros tantos, nós temos elementos como vantagem indevida. Olha esse termo, indevida. O elemento indevido não é um elemento descritivo no tipo penal, né? É um elemento que envolve uma valoração do que é devido e o que não é devido. E com base, então, nesse reconhecimento eventual de elementos normativos, o Mayer chega a uma conclusão interessante. Ele fala, os tipos penais, né, que são aquelas descrições contidas nas normas, descrições de comportamentos proibidos, delitivos, são um indício de que esses comportamentos sejam também antijurídicos. E ele fala, a tipicidade é indiciária da antijuridicidade. Antijuridicidade é o segundo elemento do delito. Antijuridicidade significa contrariedade ao direito. Vamos entender um pouco isso. Ele diz, matar alguém é típico? Sim ou não? Sim. Né? Há uma norma que descreve objetivamente esta conduta e proíbe penalmente, não é? De matar alguém. Matar alguém sendo típico é contrário ao direito? O Mayer fala, provavelmente. Por que provavelmente? Bom, nem sempre matar alguém é contrário ao direito, né? Vocês já me falaram isso no começo do ano, que eu posso matar alguém em legítima defesa, não é isso? Então, há casos em que matar alguém é autorizado pelo direito. São casos excepcionais, é bem verdade. Porque, normalmente, o matar alguém, além de ser um comportamento típico, é também um comportamento antijurídico, é contrário ao direito. Com base nessas afirmações, então, nesse raciocínio, o Mayer estabelece uma relação entre a tipicidade e a antijuridicidade. E é uma relação indiciária. Todo comportamento típico provavelmente é também antijurídico. Claro até aqui? Professora, a senhora está usando duas expressões, tipo e tipicidade. O conceito de tipo a gente já deu, inicial, né? Como aquela imagem reitora objetiva, como uma descrição objetiva de um comportamento externo pela norma penal. Esse é o tipo. E tipicidade, o que é isso?
Tipicidade significa a relação de congruência entre uma conduta concretamente praticada e um tipo penal. Isso é tipicidade. Então, quando eu pergunto, tal comportamento lá do agente A é típico? O que vocês estão fazendo? Um juízo de tipicidade, estabelecendo essa relação de congruência, pela qual vocês podem chegar a duas conclusões. Ou o comportamento é típico, ou seja, a tipicidade, a perfeita congruência entre a conduta concretamente praticada e a proibição penal, a descrição normativa, ou não. Vocês podem concluir, o comportamento é atípico. Atípico significa não há tipicidade, não há essa relação de congruência. Claro, os elementos tipo e tipicidade, as diferenças conceituais e a relação entre essas duas expressões, tipo e tipicidade. Muito bem. A gente estava em 1915, não é? No neocantismo, no Maier, dizendo que todo comportamento típico provavelmente é também antijurídico. Alguns anos depois, em 1931, um outro neocantista chamado Metzger, lembra do Metzger? O Metzger era aquele neocantista malvado, normativista que gostava dos campos de concentração, não é isso? O Metzger passou a dizer o seguinte: a relação entre tipicidade e antijuridicidade não é uma relação indiciária, mas eu posso dizer, muito mais do que isso, que a tipicidade constitui a essência da antijuridicidade. Como assim? E o Metzger diz: ora, os tipos penais só existem porque descrevem comportamentos contrários ao direito, comportamentos antijurídicos. Não faria sentido nenhum o legislador proibir penalmente, né, descrever em normas penais comportamentos autorizados pelo direito. Então ele diz: os delitos são comportamentos tipicamente antijurídicos e culpáveis. O que ele fez? Ele uniu dois elementos do delito, a tipicidade e a antijuridicidade. Ele diz: a tipicidade é a própria essência da antijuridicidade. Todo comportamento típico é antijurídico. E só é típico porque é antijurídico. Pois não? No exemplo que você deu de matar alguém por legítima defesa, é típico? Tem uma congruência entre o ato e... Vamos falar vamos voltar a esse exemplo para fazer a crítica do Metzger. Então, vocês entenderam a concepção do Maier e a concepção do Metzger. Depois desses autores, um outro autor que também vocês agora já conhecem, que é o Veltz, eu lembro do Veltz, o finalista, ele fez uma crítica para o Metzger, usando esse exemplo que você... a sua pergunta. Ele fala: eu não posso unir esses dois elementos do crime, tipicidade e antijuridicidade. Eu não posso dizer que delito é um comportamento tipicamente antijurídico e culpável. Porque se eu entender assim, eu vou obrigatoriamente ter que julgar de forma igual o matar uma mosca e matar alguém em legítima defesa. É igual matar uma mosca e matar alguém em legítima defesa? Vamos dizer, bom, o resultado final é igual, ambos vão ser absolvidos. Não é isso? Mas o processo valorativo é diferente, né? É muito diferente matar uma mosca e matar alguém em legítima defesa? O Veltz diz, e com razão. Quer dizer, matar uma mosca é de cara irrelevante para o direito penal. Por que de cara é irrelevante? Porque mosca não é alguém. Então eu não tenho de partido matar alguém. Não é? Eu não tenho um comportamento nem sequer típico. Matar uma mosca é como usar camiseta preta. Absolutamente irrelevante para o direito penal. E matar alguém em legítima defesa? Bom, professor, é bem diferente. Porque eu tenho uma luz vermelha que se acende no matar alguém em legítima defesa. Por quê? Porque matar alguém em legítima defesa é o matar alguém, que é típico. Eu tenho uma norma que proíbe. É claro que no caso concreto eu vou ter uma autorização excepcional do direito para isso. Mas isso envolve uma dupla valoração, porque no primeiro momento eu tenho um comportamento que aparentemente ingressa numa zona de proibição, coisa que matar uma mosca já não ingressa.
partir dessa crítica do Welzel, a meu ver acertada, em relação ao Metzger, a gente fica com a primeira concepção do Maier, dizendo a tipicidade é só indiciária da antijuridicidade. E não é a essência da antijuridicidade, ou seja, a gente permanece com os 3 elementos autônomos do delito: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Fala. Mas que aqui é? 1931. Ele é um kantista também, como a gente já estudou. Bom, terminou aqui? Não. Um pouco depois disso, né, falando em termos epistemológicos, né, já no finalismo, então, o Welzel redesenhou a ação penal, a ação humana, desculpa. Lembra do Welzel? E da teoria da ação final do Welzel? E ele dizia, a ação humana é o que a gente chama de uma estrutura lógico-objetiva. Ela é pré-jurídica, ela pré-existe ao direito. Portanto, diz o Welzel, quando o legislador descreve uma conduta do tipo penal, eu não posso dizer, como o Belling dizia, os causalistas diziam, eu não posso dizer que o legislador esteja descrevendo uma conduta externa só. O Welzel diz, essa conduta que o legislador descreve tem os seus elementos objetivos externos, mas tem necessariamente também os seus elementos internos, a sua finalidade. Quando o legislador descreve uma conduta, ele descreve uma ação final. Portanto, a tipicidade não é objetiva só. A tipicidade também tem que ser uma tipicidade subjetiva. Dolo e culpa têm que ser estudados nesse elemento do delito, quando eu estudo a conduta descrita na norma. Isso implicou um giro metodológico muito importante, porque até então, dentro de um esquema causal naturalista, como é que a gente estudava o delito? Primeiro estudava a tipicidade, verificando o tipo penal como mera descrição objetiva, avalorada. Depois, a gente ia para a antijuridicidade, e aí aplicava um processo valorativo objetivo em relação à conduta. Finalmente, na culpabilidade, no terceiro elemento do delito, se discutia o dolo ou a culpa da gente. E o Welzel diz, isso está tudo errado. Porque o dolo e a culpa têm que ser estudados na tipicidade, já no primeiro elemento do delito. E isso nunca mais deixou de ser assim. De forma que a tipicidade, a partir do finalismo, passou a ser o que a gente chama de uma tipicidade complexa, que se desdobra em tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva. Tipicidade objetiva, então, envolve todos os elementos objetivos externos da conduta e do resultado, claro. E a tipicidade subjetiva envolve esses elementos internos, como o dolo e o vínculo mais ou menos interno da culpa do agente. Paramos por aí? Ainda não. Bom, então nós já chegamos a uma tipicidade dupla, objetiva e subjetiva. Tá bom. Deixando a tipicidade subjetiva de lado, vamos trabalhar só com essa tipicidade objetiva e vamos entendê-la nos dias de hoje como se dá. Em primeiro lugar, a gente vai dizer que a tipicidade objetiva, ou seja, a relação de congruência entre uma conduta e um tipo penal, né, uma norma penal incriminadora, não é meramente uma relação de subsunção, ou seja, uma relação de encaixe lógico-formal. Tem uma expressão policialesca horrível, né, que é um enquadramento. Né? A gente pode enquadrar a conduta do agente ali na norma tal. Enquadrar é uma expressão horrível, né? Porque a ideia é que eu estou forçando ali para entrar numa moldura. Quer dizer, é só esse processo de subsunção? A tipicidade objetiva? Não. Esse processo de subsunção é um processo formal, que a gente chama de tipicidade formal. Ou seja, em primeiro lugar, eu tenho que verificar sim se a conduta do agente perfaz formalmente a descrição da norma.
Então, se tem essa coerência formal, essa identificação formal, isso é subsunção. Ok. Acabo aí? Não. A essa tipicidade formal, eu tenho que acrescentar um juízo de tipicidade material. Vocês já fizeram isso comigo intuitivamente em várias aulas. Que tipicidade material é essa? Eu vou ter que verificar se aquela conduta praticada pelo agente e descrita pela norma, se essa conduta concreta ofendeu o bem jurídico previsto na norma. Aí eu vou dizer que ela é materialmente típica. Lembram do caso da festa da São Francisco, do estupro de vulnerável? Vocês tinham chegado à conclusão de que a aluna tinha que ser absolvida, não é? Aquela que praticou sexo com um adolescente, não é isso? Agora vocês entendem tecnicamente aonde encaixar essa absolvição de vocês. Vocês vão dizer, bom, embora a conduta praticada pela colega seja formalmente idêntica à descrição da norma, materialmente eu já não posso dizer que haja tipicidade, porque a conduta praticada pela colega não ofendeu o bem jurídico protegido pela norma. Sim ou não? Então faltou a tipicidade material. Se faltou a tipicidade material, que é um dos requisitos da tipicidade, eu vou dizer que a conduta é atípica. Lembram dos nossos degraus? Quando eu falo que a conduta é atípica, acabou meu exame. Falou, já não tem relevância para o direito penal, acabou. Não preciso analisar mais nada. Ponto, acabou aí minha sentença. Acabamos aqui o juízo de tipicidade? Não. Nós temos que atualizar essa concepção finalista de tipicidade. Nós temos que ir adiante. E para isso eu uso mais uma vez o Klaus Foxin para trabalhar a tipicidade. E ele dizia, a tipicidade é mais do que essa tipicidade formal e material. Ela tem que envolver uma outra valoração, uma valoração normativa. E essa valoração normativa tem a ver com a própria função do direito penal. Então vamos lá, retomando. A gente dizia, a tipicidade materializa o princípio da legalidade, não é isso? Por materializar o princípio da legalidade, a tipicidade tem uma função fundamental que é de garantia de todos nós. Qual é a garantia? De sermos punidos ou puníveis só dentro dessas chamadas ilhas de proibição. O que o legislador penal faz quando ele cria tipos penais? Ele seleciona da realidade pequenos pontos muito restritos de proibição. Ele fala, isso aqui não pode, ele pinça. Todo o resto pode. Claro que o que não pode é muito mais restrito, por isso que a gente chama de ilhas de proibição ou zonas de proibido, e o resto é uma zona do permitido. Na medida em que o tipo penal faz isso, ele nos garante tudo aquilo que a gente pode fazer. E ele nos motiva em relação àquilo que a gente não pode fazer. Portanto, a tipicidade é o primeiro elemento do delito justamente por essa característica fundamental de ser um instrumento de comunicação. O tipo penal é um grande instrumento de comunicação entre o Estado e a sociedade. Comunicação em relação àquilo que sejam as zonas do proibido. E ele tem que ser capaz de motivar. A gente dizia, essa é a verdadeira função de garantia do princípio da legalidade. Não a existência de uma norma ou a persistência de uma norma, mas o conteúdo de comunicação desta norma. Não é isso? Muito bem. Dentro de um cenário contemporâneo, qual é o conteúdo da tipicidade objetiva? A gente falou que esse conteúdo exige, então, um processo de valoração. Ora, o tipo penal, como a gente começou a estudar lá com Belling, aquele tipo que para o Belling, para um causalista, era um tipo avalorado, meramente descritivo, agora, no cenário atual, assume necessariamente uma valoração. O que um tipo penal, uma norma penal descreve? Uma conduta externa? Não. Uma ação final? Não. Descreve uma parte de uma relação social que recebe um sentido negativo. Ora, então, a partir desse sentido negativo atribuído ao comportamento do agente, esse comportamento vai assumir uma relevância jurídico-penal.
vai interessar ao direito penal. E, portanto, esse comportamento e o resultado desse comportamento vai poder ser objetivamente imputado ao agente. Vou poder responsabilizar o agente por isso. Só nessas esferas, ou nessa esfera específica de relevância. E eu vou ter que ver o que é relevante e o que não é relevante. Então, além de falar da ofensa de um bem jurídico, que já se falava, eu vou ter que ir além. Peraí, professora, então, mesmo quando a conduta do agente seja exatamente coerente com a descrição da norma, mesmo quando a conduta do agente objetivamente ofenda o bem jurídico, pode ser que nem assim ela seja típica? Sim, pode ser que não. Porque eu vou ter que inserir outros filtros para a tipicidade objetiva. E esses filtros vão ser inseridos pela imputação objetiva, e a gente vai ver já a teoria da imputação objetiva. Então, hoje em dia, a gente vai além do juízo de tipicidade formal e tipicidade material. A gente vai ter que ir muito além. Antes da gente ir muito além desses juízos, e percebendo que o tipo penal expressa muito mais do que uma relação causal, né? É muito mais do que a descrição de uma relação causal, é resultado de um processo valorativo, a gente vai ver que o tipo penal, dentro dessa bipartição da tipicidade objetiva em formal material, implica não só o desvalor da ação, mas o desvalor do resultado. E num direito penal cuja função seja a proteção de bens jurídicos, sempre o tipo penal tem que se projetar de forma desvalorada sobre o resultado. Não é isso? Tem que ter um resultado, que é a ofensa do bem jurídico. Isso justifica a própria função do direito penal de proteção de bens jurídicos, a diferença para efeito de punição entre um crime tentado e um crime consumado. A pena por um homicídio consumado é igual à pena por um homicídio tentado? Não, por que não? Já pararam para pensar nisso? É lógico que não, professor. Não é tão lógico assim, né? Porque se vocês forem olhar simplesmente para os fatos, né, para o meu caso, eu gosto de matar as pessoas, né? Quer dizer, por que eu não consegui matar o José hoje? Porque eu não trouxe o óculos, eu dei o tiro, eu mirei, vocês estão me vendo mirar para o peito dele. Só que eu estou sem o óculos, eu acerto na cadeira. Quer dizer, qual é a diferença dessa minha conduta para a conduta de alguém que está com óculos e acerta o peito? Qual a diferença da conduta? Eu tive falta de sorte, né? Porque se dependesse de mim, nos dois casos eu estaria igualmente morto. No primeiro caso deu errado por causa do óculos, ou porque eu errei o tiro, mas enfim, eu fui incompetente. Mas se a gente pensar no desvalor da ação, em como você e sociedade olham para essa minha ação, ela é igualmente reprovável nos dois casos, sim ou não? Que diferença faz eu não ter conseguido matar o José? Para efeito de ação não faz diferença. Só que para um direito penal que se projeta sobre a proteção de bens jurídicos, faz toda a diferença o José não ter morrido. Porque o desvalor do resultado é muito menor. Isso explica uma pena muito menor para um crime tentado em relação a um crime consumado. Muito bem, já que a gente está falando de desvalor da ação e desvalor do resultado, é importante a gente mencionar, e antes de entrar na imputação objetiva, na relação de causalidade, é importante a gente mencionar um princípio que foi construído de uma forma muito restritiva na Alemanha, pelo Klaus Roxin, em 1970, que foi trazido aqui para o Brasil, entre outros lugares, de uma forma um pouco mais extensiva. Todo mundo já conhece esse princípio, acho eu. O princípio da insignificância. O que é isso, professor? Alguém já me perguntou isso, né, no aula passado, a gente vai ver. Imaginem que depois da aula estejamos todos com fome, sim ou não? E eu vou lá nas lojas americanas, fica aqui, né? Não tem mais lojas americanas aqui perto? Na minha época de faculdade, além de ter já as lojas americanas, eles colocavam assim de uma forma muito provocativa, bem na frente da loja, aquela bandeja assim com sonhos de valsa. Era impossível não comprar. A gente passava por lá, que delícia. Só que, enfim, eu estou sem minha bolsa, não estou afim. Então eu passo por lá, né, com a minha mão leve, pego um sonho de valsa e venho comer aqui na aula. E estou contando para vocês, olha só, esse sonho de valsa que eu acabei de comer,
é produto de furto. Senhores juízes, me condenam ou me absolvem? Com base na tipicidade que a gente acabou de estudar. Bora? Me condenam ou me absolvem? Condena a pessoa. Condena? Por que você me condena? Eu acho que segue uma lógica parecida com a da corrupção. Se ninguém condenar a senhora por ter roubado o sonho de valsa, então todo mundo poderia roubar esse sonho de valsa. E aí, É a mesma lógica da corrupção? a soma desses crimes não poderia colocar algum bem jurídico Pera. em risco? Várias questões. Em primeiro lugar, ele falou, bom, imagine, e depois do exemplo dado em aula, né, se todo mundo resolve ir lá e furtar o sonho de valsa. Sim ou não? Se eu chegar, moral da história, se eu chegar à conclusão com vocês aqui hoje que furtar um sonho de valsa lá não é crime, vai todo mundo sair depois da aula e pegar um, não é isso? Acabou o estoque das lojas americanas de sonho de valsa? Essa lógica que você usa é uma lógica que foi construída em 1986 na Alemanha, é a lógica de acumulação ou da cumulatividade, que diz o seguinte: alguns comportamentos, embora por si mesmos inofensivos, se projetados para o futuro e sob uma lógica hipotética de repetição, significam uma ofensa grave ao bem jurídico. Sim ou não? De onde? Se a gente se basear na pergunta que você se fez, e se todo mundo fizesse igual? A gente poderia condenar o furtador do sonho de valsa. Sim ou não? Concordam com essa lógica? Essa lógica é do professor alemão, do Lothar Kuhn. Ele trabalhou com outra coisa, com água, com poluição de água, mas enfim, é a mesma lógica, da cumulatividade. Concorda com essa lógica, não? Ou vem problemas especialistas em princípios penais fundamentais? Me digam quais são os princípios que eu estou ferindo se eu condenar nessa hipótese. Ofensividade. Culpabilidade. Em primeiro lugar, eu estou ferindo o princípio da ofensividade, porque a conduta, e o direito penal é sempre o direito penal do fato, a conduta do agente que eu estou julgando é inofensiva. E mais do que isso, ou além disso, eu estou punindo o agente por fato de terceiro. Eu estou falando, não, mas é que se outras pessoas fizerem também, como assim outras pessoas? Eu nem conheço as outras pessoas. Eu não estou agindo junto com elas. Eu estou agindo sozinho. Você vai me condenar por fato de terceiro, ainda futuro e incerto? Isso fere o princípio da culpabilidade que a gente estudou. Não é isso? Então não posso. Bom, então eu não posso aplicar essa lógica. Essa sua pergunta nos leva a responder a primeira, né, porque, enfim, acabou fazendo a gente trabalhar com a hipótese de que não é significante furtar um sonho de valsa. Quer dizer, há uma ofensa ao bem jurídico patrimônio bem pequenininha, né? Quanto custa essa ofensa? R$1? Não sei quanto custa o sonho de valsa. Quanto custa é diferente de quanto ele vale também. Não é isso? Que seja R$1, R$2. Isso é significante para o direito penal? O Klaus Lexien diz não. É bem verdade que quando ele criou esse princípio, entre aspas, da insignificância, ele topicamente trabalhou com casos muito mais extremos. Né? Ele trabalhou com alfinete, com furto de alfinete, por exemplo, que é ainda mais insignificante do que o sonho de valsa. Né? Aqui a gente dá uma estendida, né, para incluir outros itens, não só o sonho de valsa, mas, por exemplo, o pote de margarina no supermercado. É significante furtar um pote de margarina no supermercado? Professora, e se a gente tirar do contexto de grandes empresas, por exemplo, lojas americanas, e pegar um vendedor, assim, que um vendedor ambulante vai ser difícil porque ele não está lá, sei lá, um dono de uma banca, de jornal, uma coisa que seja bem menor, assim, uma coisa... Olha o questionamento que ele faz. Quer dizer, espera aí, esse juízo de significância ou não, né, do resultado ofensivo ao bem jurídico é um juízo objetivo ou ele tem que ser também subjetivo? Então imaginei que hoje à noite eu fui convidada, e vocês não, para uma festa na casa do Abílio Diniz. Ó,
E eu vou lá na casa dele, muito feliz, bonita, maravilhosa, e eu vejo que na garagem dele tem 36 carros de luxo. Carro de luxo não é, assim, esses carros de 100 mil reais, é carro de luxo mesmo. E ele tem o carro do rodízio, tem 36 e mais um, ele tem o Ford Ka, do rodízio. Provavelmente ele nunca entrou naquele carro, é que o assessor do estagiário do motorista usa para comprar pão de manhã. Não é isso? Olha, senhores, eu estou ali na festa virgem, está tudo tão maravilhoso, eu fico naqueles carros, eu falo, eu vou levar um Ford Ka. Absolutamente irrelevante. Ele nem vai lembrar que ele tinha um Ford Ka assim ou não. Usado. Quanto pode custar isso? Para ele, nada. Isso é ridículo. É insignificante a minha conduta ou não? Eu estou projetando essa pergunta. A minha conduta é significante ou insignificante? Olha, professor, objetivamente falando, o Ford Ka custa. Pode representar pouco perto da fortuna do Abílio Diniz. Mas é muito diferente de um sonho de valsa ou um pote de manteiga, sim ou não? Donde o juízo de insignificância criado pelo Klaus Luksin é um juízo objetivo. Ele está falando da insignificância objetiva do comportamento, pensando na sociedade como um todo, né, como dado objetivo. Isso é importante trabalhar. Né? Por que é importante trabalhar? Para entender o sentido da insignificância. A gente está falando de desvalor do resultado, a gente está falando de tamanho do ataque ao bem jurídico. No nosso caso, o patrimônio, em todos esses casos. Significa dizer, alguém que furta um pote de margarina cometeu uma conduta típica? O que você vai dizer? Não. Não. Porque a insignificância da conduta leva à sua atipicidade. Porque não é isso, não é para isso que serve o direito penal. Não é para esse tipo de conduta que ele foi projetado. Com isso, atenção, não me entendam mal. Nem vocês, nem as câmeras. Isaías, não pode furtar pompom nos Estados americanos. O comportamento segue sendo ilícito. Mas está errado. O direito não autoriza. Mas é que direito, a gente viu no começo do ano, não é sinônimo de direito penal. Então, embora não haja incidência do direito penal, o comportamento segue sendo antijurídico, ou seja, eu tenho que devolver a porcaria de bombom para as americanas. Elas podem me obrigar a devolver. Mas eu não vou ganhar uma medalha por sair com bombom. É interessante trabalhar com esse princípio. É claro que no Brasil, então, eu digo, ele é um pouco mais estendido, ou muito mais estendido, do que a concepção original do Klaus Luksin. Isso, em geral, não só no Brasil, em outros ordenamentos jurídicos também. Nós temos até um juízo de insignificância na esfera tributária, e aí é bem especial. Sabem que a Fazenda só executa dívidas fiscais superiores a 10 mil reais. Menos que isso ela não executa. E por que não executa? Porque ela vai ter mais gasto para executar do que para ter o... E esse é um limite normativo mesmo da Fazenda. E aí se diz, bom, então se nem a Fazenda considera significativo, né, o comportamento de fraude fiscal menor do que isso, então por que o direito penal vai considerar significativo? Então tem toda uma abordagem que vai inclusive para este lado, e vocês percebam que 10 mil reais é algo, já é um valor bem maior do que o sonho de valsa. O que eu chamo a atenção de vocês para essa discussão do princípio da insignificância, que vocês nos terminam, é que ele tem sido usado de uma forma muito disfuncional no direito brasileiro. O próprio Supremo Tribunal Federal utiliza o princípio da insignificância de forma subjetiva. O professor Pier Paulo, aqui da faculdade, fez uma pesquisa com os alunos sobre como o Supremo vê o princípio da insignificância, como ele aplica nos casos concretos. E a aplicação é subjetiva, ou seja, eu absolvo o réu, porque ele furtou um pote de margarina no mercado, desde que ele não seja reincidente, desde que ele não tenha antecedentes criminais, desde que ele não revele uma temibilidade social. O que o Supremo está fazendo? Qual a diferença desse meu furto da margarina ter sido o terceiro da minha vida? Ou ter sido condenado antes por porte de droga? Quer dizer, objetivamente não há diferença. É tão insignificante quanto. Mas o Supremo muitas vezes associa o juízo de significância ou não
ao comportamento anterior do agente, aquilo que ele socialmente é. E aí, espera um pouquinho, porque agora a gente está falando de direito penal de autor, né? Então, dizer, bom, depende. Então, a professora com sonho de valsa, as americanas, tem uma conduta atípica porque insignificante. Agora, o mendigo que vive na rua e pratica pequenos furtos, quando pega o sonho de valsa, esse vai preso. Tá errado. Pois não. Mas aplicar esse princípio tem que levar à absolvição da conduta ou a uma despenalização? Por isso que eu estou trabalhando nesse momento da matéria. Leva à absolvição por quê? Porque se considera tecnicamente comportamento atípico. Aí acabou. Se ele é atípico, porque a tipicidade material é tão pequenininha, tão irrelevante, a partir da própria função que a gente entende do direito penal, então ele perde. A intervenção penal perde o sentido já sob a base desse elemento. Eu nem sigo adiante. Esse é o princípio do clausifixinho. Quer dizer, o direito penal não está para isso. Eu consigo resolver essa questão de outra forma. Eu vou lançar mão de todo o monstro que é o direito penal para isso. E o que é lamentável na nossa realidade brasileira é que muitas vezes o sujeito que furta margarina no supermercado fica 3 anos preso aguardando julgamento. É porque ele tenta furtar, né? Ele sai do supermercado, mas alguém já viu, então já faz a interceptação dele ali na porta. Ele é preso em flagrante e é mantido preso, sabe lá Deus por quê, porque se diz que ele é perigoso para a sociedade, qualquer coisa que o vai. E ele fica 3 anos aguardando julgamento. Qual é a pena para o crime de furto? Consumado? 1 ano. Ele fica 3 aguardando julgamento. Aí ele vai recorrendo, ele chega até o Supremo Tribunal Federal, que tem que ter um dia, marcar uma sessão, colocar esse projeto, esse processo em exame para o ministro dizer é insignificante uma margarina furtada. Que bom, ele foi absolvido, o comportamento é atípico, mas ele passou 3 anos preso, aguardando esse julgamento. Isso é lamentável. Essa é a parte lamentável. Porque ninguém teve a sensibilidade social, e eu não estou falando de ser mais bonzinho ou menos bonzinho, mas olha o absurdo que a gente criou para chegar a uma decisão que eu não vou nem dizer para você que é justa mais, né? Porque o sujeito aguardou preso esse tempo todo, quer dizer, então essa prisão equivaleu ao cumprimento de 3 penas por furto consumado, né? Então a justiça foi feita, tardou, né? A pena mínima, por furto. É 1 a 4 anos. A gente está falando de furto simples e furto consumado, né? O crime que aconteceu. No nosso caso, que a gente deu agora o exemplo da margarina, seria um furto tentado. Então, uma pena, inclusive, muito menor do que essa. Se fosse o caso de condenação. Né? Porque o crime tentado, como a gente viu antes nessa aula, tem uma pena reduzida. Né? Tem uma causa que a gente chama de diminuição de pena, pela menor ofensa ao bem jurídico. Né? O sujeito tentou subtrair a coisa alheia à morte, mas não conseguiu. Nesse caso, a pena seria muito menor. A gente poderia reduzir essa pena de 1/3 a 2/3. Então, você imagina que, para um furto tentado, a pena seria de 3 meses. Pena mínima, falando. Eu sempre trabalho com a pena mínima porque eu já contei para vocês que a gente só aumenta essa pena se tiver algum motivo para isso, especial para isso, senão eu trabalho comigo. Né? Quer dizer, então, mas o sujeito passou 3 anos aguardando um julgamento, num processo que, se tudo desse errado para ele, a pena seria de 3 meses. E não de cárcere, né? Porque uma pena de 3 meses, vocês vão estudar comigo, não se converte em cárcere, se substitui por outras coisas. O indivíduo nunca vai ao cárcere com uma pena desse tamanho, ou nunca deveria ir ao cárcere, mas o nosso passou. E quantos presídios eu, pessoalmente, visitei? E perguntava para as pessoas, por que está aqui, por que está aqui, por que... Quantos e quantos eu encontrei exatamente com este caso. Igualzinho eu estou falando para vocês. Eu furtei 1 litro de leite. Quanto tempo você está aqui? Não, estou aguardando julgamento. Que bom. Quanto tempo? 2 anos e meio. O que é isso? Não faz sentido. Eu tratei o princípio da insignificância para trabalhar dentro da tipicidade, né, de um juízo valorativo de tipicidade, e trabalhando de uma forma objetiva. Ou seja, eu não vou adotar critérios subjetivos aqui, seja da vítima, seja do agente. Eu vou trabalhar objetivamente com o tamanho da ofensa ao bem jurídico, só. E assim esse princípio foi construído.